pessoal! Hoje então nós vamos para a nossa terceira aula do projeto Dançando pelas Épocas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a moda, o que estava em alta, nas vestimentas nos últimos 50 anos e também sobre as diferenças das danças nos últimos 50 anos, os estilos de dança dos últimos 50 anos. Então a gente vai começar pela década de 70. A década de 70 foi marcada por uma grande mudança no comportamento dos jovens, que se refletiu na música, na liberdade sexual e na moda. Os homens deixaram de ser formais, ficaram mais coloridos e psicodélicos. As mulheres ficaram mais românticas e despojadas. Os cabelos cresciam desalinhados, batas indianas, estampas florais e muita cor. O conceito de unissex fica em evidência com as calças boca de sino e sapatos plataforma. Na moda, caracterizam o estilo dos anos 70 Black Power, referências a Woodstock, estilo Jackson 5, ou mesmo a era disco, com muitas cores e brilhos. Para os homens, nada como John Travolta em uns embalos de sábado à noite, de terno branco, calça boca de sino e golas enormes e pontudas. Não se esqueça dos sapatos plataforma e das sandálias de salto alto e fino, com meias de lurex. Peças muito estampadas, franjas, boca de sino, sandálias plataformas, batas e coletes são algumas referências típicas da década. Já os anos 80 foram marcados pelas roupas super extravagantes, da ombreira à manga morcego, contrastando com os hippies de uma década antes. As roupas dos anos 80 eram inspiradas nas músicas pop e eletrônicas. Os estilos eram sempre coloridos e ousados, com muitas lantejoulas e brilhos. Acima de tudo, as principais peças e tendências eram usar roupas com sobreposições, paetês, mangas bufantes, polainas e, claro, as tão queridas pochetes. Além disso, muitas dessas peças e combinações estão voltando aos dias atuais, porém de forma repaginada e mais moderna. Essa geração ficou conhecida e também marcada por ser cheia de estilo, atitude, descolada e com muita ousadia. De modo geral, eles usavam a moda para se expressarem. Vale destacar, inclusive, que os estilos discoteca e rock and roll se destacaram ainda mais nesse período. A década de 90 foi um período onde diferentes tendências marcantes estiveram em alta, como o xadrez, slip dress, o icônico mom jeans e muitas outras. Como o mundo da moda sempre se reinventando, tendências estão continuamente indo e vindo, ou seja, uma hora elas estão em alta e outras são esquecidas. Com isso, peças e estampas que foram um dia grande sucesso são repaginadas constantemente para que sejam usadas em outro período. O mom jeans, jeans das mães em tradução livre, foi um grande êxito nos anos 80 e 90, devido à sua modelagem reta e com cintura alta, além de serem extremamente confortáveis. A estampa xadrez foi um grande marco nos anos 90 e ganhou grande popularidade graças ao filme Patricinhas de Beverly Hills, um grande sucesso na época. O xadrez é muito versátil, possuindo diferentes padrões e cores, além de ser democrático, ou seja, qualquer um pode usá-lo sem ter medo de errar. O slip dress é um modelo de vestido que possui alças finas, tecido leve e fluido, e possui grande semelhança com a camisola. Ele traz um toque muito estiloso, sensual e feminino para qualquer look. O veludo é uma tendência muito marcante da década de 90 e aos poucos vem ganhando força e conquistando mais uma vez o coração dos fashionistas. As shoulder bags foram grandes tendências nos anos 90 e também nos anos 2000. Com seu tamanho mini, grandes marcas lançaram seus modelos que viraram febre entre as fashionistas da época. Todas essas roupas que a gente falou agora, esses estilos que eu falei agora, estão muito em alta nos últimos tempos. As shoulder bags, os vestidos de veludo, os slip dress, tudo isso está voltando, com certeza um pouco mais repaginado, mas ainda está voltando nos dias de hoje. A moda dos anos 2000, até um tempo atrás, não era considerada uma das fases mais estilosas e elegantes da humanidade. Considerada por muitos estilistas como a década onde imperava o mau gosto. Muita gente entendida do assunto não acreditava que certas tendências da época pudessem voltar a fazer sucesso em 2021. Afinal, para muitos, a estética das peças e combinações já estavam superadas. Nos anos 2000, o que estava na moda era chamar atenção.
tanto através das roupas como nos acessórios. Roupas muito coloridas que abusavam da cartela de cores que remete ao universo infantil, muito glitter, strass e bordados em praticamente todas as peças jeans que existiam e, é claro, a inesquecível e polêmica calça de cintura baixa. Na época, não existia Google, nem Instagram, e ninguém sonhava que um dia as mulheres comuns iriam influenciar toda uma geração. Assim, as It Girls da época eram celebridades como Paris Hilton, Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e outras. Aqui no Brasil, quem lançava moda era Vanessa Camargo e Sandy. A década de 2010 se definiu por um retorno de peças da moda da década de 30 e dos anos de guerra da década de 40, pela moda hipster e alternativa, pelas cores fluorescentes características dos anos 80, por elementos unissex característicos do início da década de 90 e pela moda skatista. Muitas das modas de meados e final da década de 2000 se mantiveram populares na Europa, Estados Unidos e América do Sul, Austrália e Ásia Ocidental. Especialmente o visual indie pop, que se baseou em grande parte de elementos do garage rock dos anos 70, na contracultura da década de 60 e na moda alternativa contemporânea. Relativamente aos homens, e influenciado pela moda hipster, as barbas, especialmente as barbas longas, têm sido populares durante toda a década, assim como os bigodes. Quanto aos cabelos, o coque masculino tornou-se popular durante a década, sendo particularmente usado em meados da mesma. Outra moda característica da década de 2010 são as calças estreitas, moda já vinda do final da década de 2000, com origem na cultura emo. Nos anos 2010, as calças coladas às pernas jeans ou feitas de outro material se tornaram um adereço de uso generalizado por pessoas de diferentes estilos de vida e ocupações. Já em 2020, quem não usou uma peça tie-dye não viveu esse ano direito. Isso porque a trend reinou por vários meses e muitas se aventuraram a fazer a estampa manchadinha em casa mesmo, seja nas camisetas, shorts ou calças. Nem os pijamas e biquínis passaram ilesos do colorido. A trend ainda se estende para 2021 e fica um charme no verão. Um moletom é uma peça muito confortável e conquistou também o seu espaço em 2020, um ano que pediu mais conforto do que nunca, por causa da pandemia. Com o clima mais frio do meio do ano, o casaco moletom se tornou a produção perfeita para se aquecer e até mesmo manter o estilo para quem trabalha em formato home office. Para complementar, a calça jogger fecha com o combo seguindo a linha confortável e estilosa. Outra trend que une o conforto e o estilo é o short godê, que marcou a presença no closet das fashionistas e segue como tendência para 2021. A peça mais justa na cintura e mais soltinha nos quadris é uma boa pedida para passeios ao ar livre e também para deixar o clima mais despojado em uma produção mais noturna. Tendências dos anos 70 e 2000 voltaram com tudo no ano de 2020, como mangas bufantes e calças de cintura baixa. Para os homens, bermudas acima do joelho, pochetes e camisetas largas, lisas e estampadas foram febre no momento. Sobre os estilos de dança dos últimos 50 anos, as explicações ficam muito semelhantes aos dos estilos musicais dos últimos 50 anos. Então, nessa aula, nós ficaremos com um vídeo de apreciação das danças de cada época, para que vocês percebam as semelhanças, as diferenças, as características de cada dança. Nós teremos, então, nessa aula, duas atividades. A primeira, assista o vídeo sobre a evolução da dança nos últimos 50 anos, a partir de 1 minuto, e comente sobre as diferenças de movimentações dos artistas. Quais as principais diferenças sobre as movimentações entre as décadas? Existe também alguma semelhança? Quais as principais características que vocês acham entre cada dança de cada época? A segunda atividade é para vocês escolherem uma década e montar um look com base em todas as explicações sobre a moda dos últimos 50 anos, referente à década escolhida, com os adereços e roupas que vocês têm em casa. Tire uma foto e envie para a professora. Então, vocês têm as referências que nós vimos durante a aula e também temos o acesso ao Google, que tem inúmeras fotos e inúmeros jeitos de montar algum figurino referente a cada década, certo? Então,
procure o que você tem em casa, incremente bem o seu figurino e já pense como que esse figurino poderia ficar numa dança, né? Se a época que você escolheu, você gostaria também de fazer uma atividade de dança, né? Com base no vídeo que você viu anteriormente. Então, já vai pensando que isso já vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha para a próxima aula. Então, nós vamos ficando por aqui e essa foi a nossa terceira aula do projeto Dançando pelas Épocas. Obrigada pela participação de todos e até a próxima aula!